Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre arquétipos. O que são, quais são os conceitos e como usar eles no nosso dia a dia. Eu sou Elaine Nunes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aproveito para convidar você, se gosta desse tipo de assunto, espiritualidade, autoconhecimento, expansão da consciência, a se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? Bom, arquétipos, o que são arquétipos? De onde surgiram, né? Arquétipos vem da escola platônica, né? Onde Platão definiu que arquétipos, né, são ideias primordiais, são conceitos primordiais, né, que se encontram em outra dimensão e não essa, a dimensão concreta, a terceira dimensão em que nós nos encontramos, né? Então, o conceito de arquétipo é o protótipo, é a ideia original, vamos dizer assim, né? Então, este conceito foi muito estudado por um famoso psiquiatra, Carl Jung, né? O fundador, o pai da psicologia profunda ou psicologia analítica. E Jung também trouxe pra gente essa ideia, né? De que os arquétipos são ideias primordiais, porém estão organizadas dentro do inconsciente coletivo. E o que seria esse inconsciente coletivo? São questões, ideias que permeiam a humanidade desde os eons, desde quando o humano, né, começou a pisar aqui na Terra. Então os arquétipos estão ali. Mas os arquétipos, né, segundo Jung, eles são estruturas e podem ter várias formas, né? Eles podem ser representados por várias formas. Então, né, Jung dividiu e entendeu que os arquétipos, eles eram simbologias da psique humana, eles falavam diretamente com o nosso inconsciente, do inconsciente coletivo para o inconsciente individual. Então Jung, vou colocar a imagem aqui, dividia a mente, né, a psique humana em mente consciente, que é a qual a gente, né, tem consciência do que estamos fazendo, falando, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, que é onde estão os arquétipos, né? Então a gente, né, fala muito de arquétipos, mas segundo Jung, a gente não tem uma dimensão do que são os arquétipos, mas a gente consegue entender um pouco melhor a partir das imagens arquetípicas, né? Que são os símbolos ao qual eles se representam. Então, os arquétipos, a grosso modo falando, eles vão falar pra gente muito das nossas emoções e padrões de comportamento. Então, entendendo que os arquétipos vão trazer para nós emoções, né, e padrões de comportamento, fica mais fácil entendê-los e trabalhar com eles de forma consciente e inteligente. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Vou pegar esse Buda aqui, é um Buda tailandês, né? Quando você olha para essa imagem, olha um pouquinho e o que você pensa sobre ela? O que essa imagem te traz? Muitos de vocês podem pensar sobre sabedoria, iluminação, autoconhecimento e espiritualidade. Então, tudo isso que você pensou, toda essa emoção que essa imagem te produziu são os arquétipos. E o que você vê é a imagem arquetípica. Esse Buda é a imagem arquetípica, é o símbolo, né? Então, os arquétipos, né, eles são estruturas e representações individuais, né, da psique humana, que correspondem, tá, às nossas emoções e sentimentos, tá? Bom, os arquétipos, eles nos ajudam na autorregulação da nossa psique, da psique humana. Então, normalmente, essa autorregulação vai acabar aparecendo em nossas fantasias, em nossas imaginações, nas nossas meditações e, principalmente, nos nossos sonhos. Por isso, Jung estudou tão a fundo os sonhos, né? Esse mundo onírico que trazia muito do que a pessoa estava passando e principalmente das soluções que ela poderia encontrar, né? Se a gente pensar
né, em imagem arquetípica, desenvolvendo arquétipos em nós, né, eu vou trazer mais um exemplo para vocês entenderem. O círculo, né? O círculo, ele traz pra gente esse conceito do infinito, da totalidade, da proteção, né, da união. Então, vocês já pararam para pensar que existem muitas mesas redondas, que existem rodas de cura, círculo sagrado, para trazer para a gente esse entendimento de união e totalidade. Bom, então os arquétipos, eles são imagens e emoções ao mesmo tempo que trabalham com o nosso inconsciente e principalmente trazem para nós, né, produzem em nós neurotransmissores que vão nos impelir, nos movimentar a ação, né, daquele arquétipo. Onde os arquétipos normalmente aparecem bastante? Nos nossos sonhos, né, no nosso dia a dia, nas nossas fantasias, né, nas nossas meditações, eles podem aparecer símbolos para você. E é importante você entender o que você pensa sobre aquele símbolo, porque você vai entender que o arquétipo está trabalhando em você. E é muito comum isso acontecer. O arquétipo começa a trabalhar em você sem você chamá-lo, sem você, digamos assim, ativá-lo, né? Porque a gente não precisa ativar. Ele vai trabalhar na gente independente da nossa ativação ou não, pois, como eu já falei, ele conversa com o nosso inconsciente. O que você pode é trazer ainda mais esse símbolo para o seu dia a dia, né? E uma das maneiras mais fáceis de se trabalhar com arquétipos é através dos animais, né? De imagens do nosso dia a dia, entender qual a simbologia por detrás deles, né? Então, se você está precisando de um pouco mais de sabedoria no seu dia a dia, de conhecimento, né? Se você está querendo ir para esse caminho, por exemplo, o arquétipo da coruja é muito bom, né, para se trabalhar isso. A liderança, se você precisa desenvolver a sua liderança no seu negócio, né? Se você quer empreender, a da águia, né, a imagem da águia, que é um símbolo forte de liderança, ela é inclusive o animal que está representado junto com Zeus, né, o senhor do Olimpo. Então, essa imagem vai trabalhar essas virtudes em você. Entendeu que os arquétipos vão desenvolver padrões comportamentais em você? É isso que o arquétipo faz. Mas o arquétipo também tem um lado sombra, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado ao usá-los. Por quê? Né? Ao ativar os arquétipos, você também vai ativar o lado deles que precisam ser trabalhados. Isso vai acontecer, essa regulação em você vai perceber, tá? Bom, então entendendo como os arquétipos agem sobre nós, né, que vão desenvolver em nós comportamentos, padrões de comportamento, fica mais fácil entender como usá-los e como trazer para o nosso dia a dia, né? Como eu trouxe para vocês o do Buda, o do círculo, a gente vai entendendo que tudo, até a sua vida, é uma jornada arquetípica, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse assunto, se você quer saber um pouco mais sobre arquétipos, te convido a deixar aqui nos comentários o que você gostaria de saber, que aí a gente conversa muito mais e eu vou adorar responder vocês aqui, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. A paz do eu.